Você sabia que a saúde mental também interfere nas questões da obesidade? Sabia disso? Então, nós vamos conhecer ainda um pouquinho mais sobre esse contexto e nós vamos bater um papo aqui com a Júnia Guerra, que é psicóloga do Instituto Mineiro de Obesidade. Júnia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Grande honra recebê-la aqui. Tudo certinho? Tudo ótimo. Júnia, a gente estava falando ali no bloco anterior, conversamos com a médica endocrinologista, falando sobre a obesidade como causa, a segunda causa de morte evitável. E ela disse que 1%, menos de 1%, diz respeito a doenças já que levam à obesidade. O resto tudo é adquirido, é questões ambientais. E aí a gente vai passar pela questão emocional aí da saúde mental. Como que afeta? Bom, eu falo que a comida é algo que existe na nossa vida o tempo inteiro, né? Então, qualquer coisa que a gente passe, né, pela vida, algum comportamento, alguma frustração, as pessoas, elas tendem a procurar no alimento esse aconchego, esse afago. Porque o alimento traz essa ideia de recompensa, né? Com certeza, né? Eles estão buscando curar as frustrações da vida, tudo no alimento, porque é a fonte mais fácil que a gente tem e mais rápida que a gente tem de saciedade mesmo, de manter, né, de conter aquilo que está me frustrando, me causando algum dano. O que responde à ideia aí do número crescente também em relação à obesidade infantil. Sim. Né? Eu falo que a obesidade infantil ela vem muito do núcleo familiar, do que a criança tem aprendido em casa em relação ao alimento. O alimento nada mais é para suprir uma necessidade de nutrir o organismo. Só que hoje em dia a gente utiliza o alimento para nutrir outras fontes, né? Fonte de prazer, fonte de, por exemplo, eu tô triste, eu uso a comida para conter a tristeza. Eu tô alegre, eu comemoro. Eu comemoro, né? A gente vive num país, principalmente no estado de Minas, né? Eu falo que o mineiro, ele é muito voltado à comida mesmo, é tradicional, né? Cozinha mineira, né? A gente incentiva isso, né? Então, assim, a gente está sempre usando o alimento, e o alimento, ele faz parte de todas as comemorações que a gente tem. Aniversário, casamento, batizado, tudo isso está em volta da mesa. Até o velório, pessoal. Até o velório, exatamente. Né? Que aí é um momento aí. Agora, para a gente pensar em como mudar essa história, nós precisamos saber como lidar, então, com isso. Então, a gente vai dar um norte aqui para o nosso telespectador e eu gostaria que a senhora comentasse para a gente exatamente sobre esse primeiro ponto, que é tornar o ato da alimentação consciente. Alimentar-se é nutrir o organismo de alguns ingredientes para que a gente permaneça vivo, apenas isso, né? Então, quando a gente começa a pensar no que eu estou comendo, né, ser consciente daquilo que eu utilizo para nutrir o meu organismo, eu começo a entender que, às vezes, eu utilizo a comida para outros mecanismos que não só a alimentação em si, né? Não só a função específica de nutrição. Então, começar a perceber o que eu estou comendo, o que aquilo ali, né, o que eu estou colocando para dentro. Eu falo... E por que está colocando aquilo ali para dentro? E por que eu estou colocando? Eu falo que processo de emagrecimento é um voltar para si, né? Eu sempre pergunto para todos os meus clientes quem que é a pessoa mais importante da vida deles, né? Porque é a gente mesmo. Porque se a gente não estiver bem, eu não consigo realizar nada na vida. Então, assim, o que eu estou colocando dentro do meu corpo para nutrir? Né? Qual que é o fator, o que isso significa na minha vida? Quer nutrir o que e como, né? Isso. Aí eu pergunto, por exemplo, o seguinte: quando alguém já está aí nessa condição de sobrepeso, já está obeso e tudo, aí naturalmente opta-se pela condição de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica. E para que essa intervenção cirúrgica aconteça, é importantíssimo que tenha um laudo de um acompanhamento psicológico, meio que para trazer essa ideia, não é, Júnia, de consciência dessa alimentação, para depois não ter nenhum tipo de problema
Sim. Igual eu falei ali, para tratar essa mente de gordo, não é? Na verdade, o tratamento de emagrecimento ou o tratamento de obesidade, ele precisa existir num nível multifuncional, né? Eu falo que é uma equipe envolvida naquele tratamento. Não basta só o endocrinologista, não basta só um preparador físico, não basta só o psicólogo, né? Ou um psiquiatra, às vezes, é necessário também. É uma equipe multidisciplinar que vai tratar aquele indivíduo, né? Começar a entender qual que é o gatilho, né? O que o leva a comer em demasia. Ou, às vezes, sem perceber, né? A gente sempre questiona o paciente de o que você acha que te levou a engordar? Quando que isso começou? Né? Eu vejo muito, outro dia uma paciente mesmo falou assim, nossa, agora eu não tinha parado para pensar, mas eu como o resto do meu marido. Ele não aguenta comer um prato inteiro, eu vou lá e como o restante dele. Ele sempre me passa. Ela não tinha percebido que o que levou ela a engordar foi ela comer o resto. Mãe, por exemplo, come muito o resto da comida dos filhos para não jogar fora, né? E também para não passar ali aquela vergonha, tá na casa dos outros, aí compra, não... E é isso, então são esses atos conscientes que precisam ser inconscientes, que têm que se tornar conscientes. Agora, o segundo ponto aí, que é buscar opções mais saudáveis e não apenas aquelas habituais, né? A gente tem uma mania, que eu falo que é um hábito que a gente cria, de ir aos mesmos lugares, aos mesmos restaurantes, né, aos mesmos bares e sempre pedir o mesmo tipo de alimento, o mesmo estilo de comida, né, sem olhar qual que são as opções que existem no cardápio. Eu tenho um exemplo ótimo. Tem um restaurante fast food aqui em Belo Horizonte que vende basicamente sanduíche, que eles têm uma opção no cardápio, que é, inclusive, a última opção do cardápio, que você pode pedir só a carne do hambúrguer com legumes e salada. Interessante. Eu sei que existe, mas eu nunca vi ninguém pedindo. Pois é. Né? Então, eu falo assim, gente, leia o cardápio, pergunte o que você pode mudar, se você pode trocar um alimento por outro, né? Qual que é a preparação. Eu falo que é começar a perceber o que existe, né? Quais são as opções que eu tenho e escolher a opção mais saudável. Porque senão você vai pagar o preço depois, né? Com toda certeza. A opção 3, nós vamos citá-la, mas só pelo contexto aqui, mas depois nós vamos falar de um pouquinho mais específico, porque nós vamos receber aqui, tem um quadro Mexa-se, que é praticar atividades físicas regularmente, não é, Júnior? Agora, a 4, evitar alimentar-se realizando outras atividades. Normalmente, a maioria da população se alimenta vendo televisão, mexendo no celular e não presta atenção no que está ingerindo. Não mastiga corretamente, porque o que dá a saciedade, né, na gente é a quantidade de mastigação que eu faço no alimento. E isso é que manda a resposta para o meu cérebro de que eu estou satisfeito. Se eu engulo a comida, né? Normalmente eu conheço gente que almoça em pé, que almoça no carro. Almoça, né? Andando, deixa o prato, vai lá, come, dá uma garfada, vai lá, exatamente. Resolve. A tia ali da arte ali, ó pra você ver, tá com o computador na frente, falando ao celular e fazendo a sua refeição. E aí, se você perguntar o que ela ingeriu, ela não sabe te dizer. Ela não consegue nem sentir o sabor da comida. Aí no final do dia a gente pode chegar e concluir, morreu, mas passa bem, né? Exatamente. E aí acaba que nesse círculo vicioso, né, todo mundo não tem, as pessoas não têm tempo para se alimentar mais, de sentar à mesa, de tornar aquilo um momento de, opa, eu vou comer com calma, tranquilo. Elas começam a engolir a comida e aquilo ali, no final do dia... E aí a gente vê como questão habitual, por exemplo, hoje, pelas condições da vida tão corrida, o pessoal já pega, serve o seu prato, senta ali, vai diante da TV e está comendo, porque está se saciando ali com uma forma, emocionalmente ali, Sim. por aquilo que escolheu assistir. E ali a comida vai sendo só aquela condição. E está assistindo um jornal, aí tem aquela notícia triste, aí come. Aí vem a outra, come também. Come também. E isso são fatores até
que estimulam também essa... Sim, sem perceber, né? Essa ingesta aí. Né? Fora as pessoas que comem também por merecimento, né? Ah, eu tive um dia tão cansativo, hoje eu mereço uma comidinha gostosa. Hoje eu posso pedir aqui o item 1 do cardápio e não o último. O último, né? E tipo assim, né? E aí eu falo, mas você merece perder a saúde por conta disso, né? Olha a gente aí, precisa fazer essas reflexões mesmo, né? Tipo, eu comi o resto do meu filho. O resto do seu filho ia para onde? No lixo? Quem que está servindo como lixo nesse caso? Então, olha só esse 5º item aí para a gente poder comentar aqui com a Júnia sobre essa questão emocional interferindo aí no contexto da obesidade. Mudar o estilo de vida. É começar a perceber que o que eu quero para a minha vida mesmo, né? A gente pensa muito pouco na gente mesmo, no que a gente quer, em quais são os nossos objetivos, aonde que eu quero chegar, né? Então, as pessoas, elas não pensam que, opa, o que eu vou comer mesmo, né? Eu tenho uma mesa, eu vou para um evento, tem um monte de alimentos ali, mas aquilo ali vai fazer sentido para mim? Aquilo ali vai me tornar mais produtivo ou não? Né? A gente precisa pensar nessas coisas, porque um alimento saudável, ele te faz produzir melhor, ele te faz melhorar a qualidade da inteligência, sono, tudo isso influencia na vida de cada um. E mudando o estilo de vida aí, a gente está falando de uma mudança de mentalidade e um novo norte de vida. Por exemplo, ainda hoje a gente ouve muita gente falando assim, eu fui lá na festa do Rafa Combat e eu comi demais da conta. Não, foi bom. Como isso fosse um troféu. E isso é também complicado. Como a senhora falou a respeito lá atrás da cozinha mineira. Eu fui lá no restaurante comida mineira, mas aí eu me esbaldei. Esse sentido de prazer aí é o que pega muita gente pelo pé, não pega? Antigamente, as pessoas tinham a ideia de que crianças saudáveis, pessoas saudáveis, eram as pessoas encorpadas, né? E não é, pega mesmo. Eu falo que não é deixar de comer as coisas gostosas, né? Mas é ter um equilíbrio entre o que eu vou comer, o que eu vou gastar, o que eu estou fazendo para gastar ou não, né? Agora, Júnia, vamos pensar aqui também sobre a questão, né, já que a gente está falando da saúde mental e a obesidade, o nosso ciclo social, o nosso ciclo amoroso, ali, as nossas relações interpessoais, seja ali para uma amizade, o sentido romântico, isso também diz muito aí sobre a questão da obesidade também, né? Sim, nós somos produto do meio, né? O ambiente ao qual a gente está inserido, ele interfere em quem eu estou me tornando. Isso é claro, né? Normalmente, se você namora uma pessoa, né, você está num relacionamento que o outro é mais obeso, ele só tende a comer coisas mais gordurosas e tudo, a tendência é que você entre para isso também. Isso é bom prestar atenção mesmo. Ou então, quando pensa assim, olha, para ser aceito, o pessoal, essa turma aqui vai muito para churrascaria, faz churrasco todo dia, essa aqui come fritura todo dia Mas você tem como fazer um churrasco mais saudável? Você tem como incluir legumes, né? No ambiente do churrasco, você tem como colocar legume mesmo, por exemplo, berinjela, essas coisas, você pode colocar na churrasqueira, ela fica defumada, fica saborosa, né? Eu falo que não é deixar de fazer, não é deixar de ir numa festa, não é deixar de ir num evento, não é deixar de almoçar. Deixar de comer doce, deixar de comer uma boa massa. Mas fazer escolhas inteligentes. E aí, mas também o nível por exemplo, da qualidade dos relacionamentos também é importante. A pessoa está se dedicando bem ali a uma condição de uma amizade, essa satisfação com a amizade, isso é legal, isso ajuda. É legal, claro. Está no relacionamento, ele investe no relacionamento, seja ali o conjugal, está namorando, enfim, investe. Isso ajuda também num processo até de uma reeducação também. Com certeza, né? Com certeza. Quem está ao lado sempre pode influenciar de forma positiva, né? Ou também... Ou negativa. Negativa. Agora, para a gente pensar também nesse contexto da obesidade e a saúde mental, e quando as pessoas pensam que
todo esse cuidado, ele vai se restringir, por exemplo, olha, eu vou tomar um remédio que passa. A fome, eu vou tomar um remédio que me inibe a fome. O problema da medicação é que ela atua num determinado momento, né? E aí, quando você cessa a medicação, você não tratou o problema em si, você está tratando um sintoma, não o problema da obesidade. Você trata o efeito e não a causa, e não né? a causa específica, né? Que é a mudança de mentalidade principal, né? Por isso que a gente vê, por exemplo, pessoas que realizaram procedimento de bariátrica engordarem. Por quê? Porque não adianta só eu cortar o estômago e eu vou comer menos. Eu preciso mudar o que antes me causava dano, né? Eu preciso investigar o que me fazia engordar. E aí a gente vai ver, por exemplo, nessas pessoas que estão reincidindo aí na obesidade, não é? A gente vai ver que são pessoas que não mudaram seus hábitos de vida. De jeito nenhum. Eu ouso aqui arriscar, assim, só porque o que veio, não estou afirmando nada. Mas, por exemplo, o Faustão lá, ele fez com magé, parece que ele já está engordando de novo. Mas na hora que a gente vai ver, ele tem uma pizzaria, isso tudo também contribui, não é? Claro. E assim, né, qualquer procedimento, ele tem um prazo de duração, né? Então, você precisa tratar mais de um ano, por exemplo. Lá no Instituto Mineiro de Obesidade, a gente faz muito procedimento de balão intragástrico. Lá, por exemplo, você fica 1 ano com balão em tratamento e você precisa ficar mais 2 com a equipe multidisciplinar para se manter saudável. Como se fosse um tempo para adquirir ali esse hábito, essa educação. Mudar o hábito, exatamente. Aí até para poder, assim, viver uma vida, mas mesmo assim ainda, mesmo que passe esses 2 anos, depois ainda com o cuidado, tem que estar frequentemente... Precisa prestar atenção, precisa perceber o que te fazia realmente chegar ali. Agora, Júnior, dentro aí da amostragem que você tem como psicóloga do Instituto Mineiro de Obesidade, sobre faixa etária ali que vocês têm cuidado mais nessa questão? A gente pega desde crianças, mas são menos ainda, até bem adultos, assim, numa faixa de uns 27 a uns 60 anos, é o carro-chefe, a predominância a predominância. Olha só, 27 no auge aí da fase produtiva da vida, exatamente, da força laboral e tudo, e as pessoas já incorrendo aí nessa doença crônica que é a obesidade, né? Não é isso? É isso mesmo. Então, Júnior, para a gente encerrar o nosso bom bate-papo aqui, nessa câmera aqui, deixa o seu recadinho também, faça suas considerações finais aí para o nosso público. Bom, eu acho que o principal é a gente ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Clareza é o ponto fundamental para tudo que a gente vai fazer. Ter clareza do que eu quero me alimentar, do que eu vou fazer para me alimentar, né? De perceber quanto tempo eu vou precisar me organizar, o que eu preciso comprar ou não. E principalmente entender que o alimento está ali para nutrir o organismo. Basicamente isso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.